Bem, boa tarde a todos. Somos nós a diferença entre esta sessão e o vosso almoço. Queria, antes de mais, agradecer ao Pedro Costa Ferreira e à APAFT o gentil convite que nos fez para estarmos nesta sessão. E quando estávamos a preparar esta sessão, percebemos que ontem íamos levantar os pés, íamos pensar no futuro, íamos pensar em tudo o que é a transformação que nos aguarda nos próximos tempos, e hoje íamos falar de desafios. E aquilo que é a nossa proposta hoje para esta sessão é trazer-vos o convite. E quando estava a preparar esta sessão também, não deixei de me recordar que há mais ou menos 10 anos, e por segundos pensei que era o karma que ia acontecer e que ia acontecer a mesma coisa. Há 10 anos atrás nós tivemos a primeira talk de inovação que fizemos na Bolsa Turismo de Lisboa. E esta fotografia foi gerada pela inteligência artificial, mas podia ser uma fotografia real, porque na verdade não estava lá ninguém para assistir. E aquilo que aprendemos nessa altura, a primeira é que havia conteúdo concorrente, a segunda é que provavelmente alguma coisa tínhamos feito mal nesse processo. Hoje, felizmente, 10 anos depois, estamos aqui no lançamento do primeiro programa de inovação aberta, liderado por uma associação empresarial do turismo em Portugal, e portanto é um momento para mim particularmente feliz. Quando começámos esta jornada de inovação, estávamos a sair do nosso período, diria, negro, depois da crise económica ou financeira que tivemos e depois da entrada da Troika em Portugal. E, curiosamente, esta expressão do Platão nunca foi tão verdade, porque, na verdade, o setor do turismo reinventou-se completamente durante o período da pandemia. Novos empreendedores lançaram projetos altamente inovadores e aquilo que conseguimos, na verdade, foi transformar a nossa indústria e preparar a nossa indústria para aqueles que foram 10 anos de crescimento competitivo que o setor acabou por ter. E aquilo que também acreditámos na altura é que a inovação podia ser um pilar da competitividade do setor do turismo em Portugal e que não precisava de ser reativa, como sempre foi em termos de prática em Portugal, e podíamos trabalhá-la proativamente e, por outro lado, em vez de ser episódica como resposta a algum resultado, a alguma crise, podia ser algo que trabalhássemos de forma contínua. E foi, na verdade, isso que acabámos por ter a felicidade de encontrar. Os anos da Troika em Portugal foram anos de fortalecimento num conjunto de estruturas essenciais para um ecossistema de inovação, e que nós, no Turismo de Portugal, olhámos para isto como uma oportunidade. Primeiro, conseguirmos olhar para tudo o que era uma dinâmica que acontecia nas universidades e a geração mais bem formada de sempre, e a produção que tivemos de engenheiros de alta capacidade nas nossas universidades. Ao mesmo tempo que tínhamos aceleradoras e incubadoras muito competentes que estavam a apostar e a fazer a transferência de conhecimento das universidades para as empresas. Ao mesmo tempo que tínhamos, quando não havia crédito na banca, nós conseguíamos ter business angels a entrar no processo e conseguimos ter investidores institucionais, como por exemplo a Portugal Ventures, que foi criada nessa ocasião, e tínhamos também startups com muito talento que estavam a aparecer todos os dias no mercado. E nós olhamos para isto como uma oportunidade e pensámos que o turismo, esta atividade global que nos apaixona a todos à volta desta sala, podia ser o campo perfeito para essas startups tecnológicas portuguesas poderem testar as suas ideias. E, na verdade, em 2017 pensámos, vamos fazer isto de uma forma integrada. E, então criámos uma estratégia, o nome não foi particularmente inovador, mas isso não interessa nada. Chamámos de Turismo 4.0, mas na verdade tinha 4 pilares de trabalho. Um primeiro, promover cultura empreendedora e, portanto, começar nas nossas escolas, para que cada pessoa que saia das nossas escolas seja ele próprio o entrepreneur quando chega às empresas e, portanto, não seja apenas alguém que está à espera que o líder traça o futuro, mas seja alguém que contribui para que o líder tenha oportunidades de crescimento das suas organizações. Segundo, assumir, e todos os que estão aqui à volta sabem isto, inovar não é fácil. É muito mais fácil falar de inovação e dizer que começa alguém primeiro. Porque inovar envolve o risco de falhar. E essa é uma dimensão que é preciso assumi-la como uma debilidade que todos nós, enquanto seres humanos, temos. Temos medo de falhar. E, portanto, criámos um conjunto de serviços, quer para as startups, quer para as nossas empresas, para ajudar neste processo e, portanto, tornar a inovação mais fácil. Terceiro, olhar para todo este ecossistema e dizer como é que o vamos trazer para o setor do turismo, e com isto criámos um programa que chamámos Fostering Innovation in Tourism, que a partir daí, todos os anos, convida incubadoras
e empresas a desenvolverem projetos de inovação. Finalmente, ajustámos os nossos mecanismos de apoio financeiro, quer às startups, com as nossas estruturas de capital de risco, mas também ao nível dos instrumentos geridos pelo Turismo de Portugal e, no fundo, tornando que seja cada vez mais fácil para as empresas poderem investir em inovação. E criámos em 2019 o Nest, criámo-lo com a Microsoft, a Google, a ANA Aeroportos, a Via Verde, a Nós Telecomunicações, o BPI e o Millennium, e queremos que o Nest seja a vossa casa para discutir temas de inovação, para aprender sobre os temas de inovação e, no fundo, ser o vosso parceiro para a transformação dos vossos negócios. Chegámos a 2020 e o 2020 para mim foi um ano particularmente interessante, acho que para todos nós. Primeiro, porque começámos em janeiro, em Madrid, a ter 2 mais 1, eu já vou explicar porque é que foram 2 mais 1 vencedoras das competições internacionais da Organização Mundial de Turismo, porque na verdade havia três categorias e puseram 2 das nossas startups numa categoria, portanto só podia ganhar um. Caso contrário, as nossas startups tinham ganho todas. O que queríamos dizer que meia dúzia de anos de muita aprendizagem e que alguns de vocês que eu reconheço na audiência nos ajudaram a fazer este caminho, nós conseguimos que algum do nosso talento chegasse ao nível mundial. Mas também não posso esquecer que alguns de nós nestes programas passámos 2017, 2018, 2019 a tentar convencer restaurantes a usar menus digitais nos seus restaurantes, a procurar influenciar hoteleiros para que instalassem chatbots para comunicar mais eficazmente com os seus clientes e confesso que até 2020 não fomos muito bem-sucedidos, mas na verdade o que aconteceu em fevereiro de 2020 foi a prova de que valeu a pena pensar em desafios do futuro, ainda que eles não fossem patentes na nossa vida. De um momento para o outro, quem quis instalar menus digitais nos seus restaurantes tinha várias, não uma, tinha várias soluções disponíveis que podia instalar. A Peliz é um desses exemplos. Quem quis instalar chatbots para poder comunicar com os seus clientes 24/7, sem qualquer tipo de problemas de risco de segurança, estava perfeitamente disponível. A IGFI, uma das vencedoras da OMT, estava disponível no mercado. E talvez o exemplo para mim, pessoalmente, mais marcante, eu que passei uma boa parte da minha vida do 2020 e do 2021 no Ministério da Saúde, a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde para resolver um conjunto de problemas. Tivemos a InfraSpeak, que nos ajudou a montar e a escalar aquilo que foi uma iniciativa-chave para sairmos da pandemia na linha da frente, que foi o Clean and Safe. E, ao mesmo tempo, nos ajudou a fazer uma coisa que provavelmente nenhum de nós, à volta desta mesa, se lembra. Foi uma coisa chamada Passenger Locator Card. Lembram-se que havia uma altura em que andávamos a preencher uns papelinhos que não sabíamos exatamente onde é que os podíamos pôr. Pois foi com a InfraSpeak que conseguimos digitalizar esse processo e tornar a vida de quem visitava Portugal muito mais fácil, mas sobretudo a vida de quem estava no back-office a tratar de nos salvar a vida, ter a vida muito mais facilitada para podermos acelerar. E, portanto, aqui vimos que valeu a pena esta lógica de sermos proativos e pensarmos em problemas que ainda não estão exatamente sobre a mesa, e creio que as apresentações de ontem e os desafios que hoje foram apresentados confirmam que devemos continuar neste processo. Hoje estamos em 2025, eu estou quase a terminar a minha apresentação, e o que é que hoje temos? Temos algo que parece-me que é indiscutível à volta de todos os que estamos aqui. A inovação é um pilar de construção coletiva. E porquê é que nós dizemos que é um pilar de construção coletiva? Porque, na verdade, a complexidade dos problemas que falámos ontem e dos que falámos hoje exigem com que não haja uma única entidade, uma única organização que seja responsável pela sua resolução. E, portanto, a única forma de progredirmos nisto é fazê-lo usando o conceito de ecossistema e trabalhando em conjunto. E esse ecossistema hoje vive também, no caso da inovação tecnológica, com 14 a 15 programas que todos os anos desenvolvemos, que vão desde a ideação, geração de ideias, mas que depois têm programas de aceleração, aquelas ideias que já têm algumas pernas para andar e que a vossa generosidade e a generosidade de alguns que aqui estão ajudam a desenvolver. E depois, finalmente, desde 2022, a robustez e o número de ideias disponíveis permitiu-nos avançar para a inovação aberta, em que basicamente aquilo que fazemos é identificamos necessidades do lado das empresas, as incubadoras e aceleradoras fazem scouting de startups e identificam soluções possíveis que essas empresas podem testar num ambiente controlado.
Depois de muitos anos em que também investimos em ter mais e mais e mais startups, hoje em dia estamos a enverdar para aquilo que são verticais. Temos um vertical de agências de viagens que no fundo vai ser lançado dentro de momentos, liderado pela APAFT, mas temos um vertical que vai no segundo ano com os aeroportos, liderado pela ANA Aeroportos, em que conseguimos juntar à mesma mesa ANA Aeroportos, a Ground Force, a Sixt, a Bolt, a TAP e, portanto, tudo aquilo que são atores-chave do ecossistema para resolverem os problemas. E aquilo que nós aprendemos este ano do programa dos aeroportos é tão importante quanto as soluções que encontramos para os problemas que se desenvolvem à volta da mesa, é a cultura empreendedora que conseguimos gerar no ecossistema e que hoje permite que entidades que outrora teriam relações institucionais hoje trabalham conjuntamente para a resolução dos problemas e acreditamos que isso vai ter sucesso no futuro. E, portanto, desde essa jornada nós já fizemos mais de 100 programas de inovação, mais de 1.700 startups participaram nos nossos programas e aquilo que é a inovação aberta tem sido um enorme sucesso porque temos uma percentagem elevadíssima de pilotos que se transformam em contratos a seguir. E, portanto, queremos, e o convite que fica aqui em cima da mesa é que olhem para este ecossistema como um espaço de aprendizagem. Vimos ontem, e a cada apresentação que vemos sobre a inteligência artificial, alguma coisa mudou, o que quer dizer que nós temos que mudar os nossos hábitos e encontrar formas de aprender de forma contínua. Segundo, ter um espaço para experimentar. Todos nós sabemos, e sabemos que é muito mais difícil inovar para quem está constantemente a crescer, porque significa desmontar um plano conhecido e que sabemos que tem sucesso por algo que nos vai ajudar, provavelmente, a resolver problemas no futuro. Finalmente, uma oportunidade para construirmos coletivamente uma cultura empreendedora que nos ajude a continuar a crescer. Este é, e aqui as minhas desculpas, porque provavelmente faltará algum logo e espero que não seja alguém que esteja presente. Isto foram um conjunto de organizações que cobrem hoje todas as áreas do setor do turismo, que nos têm ajudado a construir este ecossistema. Ao mesmo tempo, temos um conjunto de startups com muito valor, hoje muitas delas internacionalizadas a vender em todo o mundo. Temos o nosso Centro de Inovação como pilar deste processo de desenvolvimento e temos um conjunto de aceleradoras e de incubadoras que vos vão chatear, provavelmente, convidamos-nos para fazer parte deste ecossistema. E, para terminar a minha apresentação, não queria deixar de agradecer e dar os parabéns à APAFT por ser, no fundo, juntar-se a este ecossistema e liderar um programa de inovação aberta no turismo. Muito obrigado.